Guerra na Ucrânia e instabilidade na Rússia. Esse é o assunto do nosso vídeo de agora. Fica aí. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia e hoje a gente vai falar sobre a instabilidade na Rússia, que é uma das consequências da guerra na Ucrânia. Aliás, eu tenho aqui no canal uma playlist de vários vídeos onde eu gravei sobre vários aspectos dessa guerra. Já fazia um tempo que eu não gravava, primeiro porque não havia acontecido grandes coisas, salvo no começo desse mês, vou até botar o óculos aqui para eu ver, que foi o bombardeamento dessa usina hidrelétrica de Kharkova ao longo do rio Dnipro, que fica aí no leste da Ucrânia, onde está praticamente concentrado as batalhas. Mas antes da gente chegar nesse movimento de revolta, a gente tem que explicar o que é esse exército de mercenários Wagner. Ele foi criado em 2014 e ou vamos dizer assim, o seu líder que chama-se Dmitry Utkin, que é neonazista declarado, adorador de Hitler, e o nome Wagner vem de um compositor alemão chamado Richard Wagner, que era muito adorado pelo Hitler. O dono desse exército é o oligarca russo Yevgeny Prigozhin, que ele ficou rico sendo dono de um serviço de catering que fornece comida diretamente para o Kremlin ou diretamente para o Estado russo, inclusive amigo, ou era, né, nessa altura dos acontecimentos, era amigo pessoal do Putin ou fazendo parte do círculo pessoal do Putin. Outra pergunta muito interessante nesse assunto é por que utilizar um exército de mercenários e não propriamente o exército, no caso aí o exército da Rússia? Um motivo muito simples, porque os mercenários, eles podem fazer o que eles quiserem, literalmente, e eles sabem que não vão ser punidos, diferente do exército, no caso dos soldados, porque existem regras também. Por exemplo, você não pode atacar hospitais, você não pode atacar escolas, você não pode atacar os civis. E é justamente ao contrário do que está se acontecendo na Ucrânia, aliás, por conta do exército de mercenários Wagner, a Rússia está conseguindo manter essa guerra na Ucrânia. Agora vamos para a análise propriamente dita. Já fazia algumas semanas que o Prigozhin, o dono desse exército privado dos Wagners, fazia reclamações, especialmente no seu canal no Telegram. Ele chegou a dizer, inclusive, que a guerra não era útil, que o próprio presidente da Ucrânia, Zelensky, ele estava pronto para algum tipo de acordo, reclamou da falta de munição, reclamou que estava sendo mandado soldados russos, gente despreparada. Na última sexta-feira, começou um movimento desse exército, o Wagner, com o Prigozhin, saindo das suas trincheiras na Ucrânia e subindo em direção a Moscou. E aí é que a coisa ficou absolutamente, eu diria assim, meio louca, porque eles estavam subindo em direção à Rússia, passando por cidades, por exemplo, uma cidade chamada Rostov, que é não muito longe da fronteira com a Ucrânia, que é considerada uma base para os militares, e não encontraram nenhuma resistência, seja por conta do exército russo, dos policiais das cidades por onde passaram, e muito pelo contrário, eles estavam sendo bem recebidos pela população russa. Também surgiram vídeos deles cavando trincheiras nas autoestradas em direção a Moscou para dificultar a chegada desse exército na capital. Putin reagiu dizendo que esse grupo ou qualquer pessoa que atentasse contra o Estado russo seria punido, mas ele voltou logo atrás, horas depois, como o próprio Prigozhin, algo como 200 quilômetros antes de chegar em Moscou, ele também deu volta atrás, dizendo que ele não queria um derramamento de sangue. Supostamente, ele queria
derrubar o ministro da Defesa, deixa eu ver o nome dele aqui, o Sergei Shoigu, porque ele não estava satisfeito como a guerra estava sendo, vamos dizer assim, seguida por esse ministro da Defesa. Mas aí ficam várias perguntas no ar. Por que que de repente você coloca 25 mil homens para você ir em direção a Moscou? Aí a pergunta que se fez aqui na Europa, será que ele efetivamente queria só o Shoigu? No caso de derrubar o ministro da Defesa, será que ele não queria também derrubar Putin? E aí surgiu uma série de perguntas. Eu tenho que abrir um outro parêntese aqui e dizer o seguinte: é muito difícil você seguir a guerra na Ucrânia, como agora essa situação de instabilidade na Rússia, mesmo que existam bons correspondentes estrangeiros da BBC, por exemplo, CNN, no caso o principal canal de notícias da Áustria, o ORF, tem um correspondente na linha de frente, praticamente ali no fronte de batalha. O ARD também tem correspondentes, inclusive até o próprio ORF em Moscou. No caso da Rússia, desde que começou a chamada Operação Especial, porque a palavra guerra não pode ser usada, houve aí eu diria assim, um cala-boca, né, na imprensa russa e a propaganda russa aí a todo vapor. Eu vou colocar aí em cima, inclusive eu comento sobre o assunto da propaganda russa. No meio dessa confusão toda, entra o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, que é uma espécie de linha auxiliar do Putin, e ele negociou com o Precocin, e o Precocin supostamente foi para exílio para Bielorrússia, e aí, logo em seguida, o Putin, o seu governo, tentou mostrar alguma normalidade, e aí ele foi na televisão dizendo, agradecendo os serviços no caso do Exército Wagner, e nisso ficou, vamos dizer assim, várias perguntas no ar, no qual a gente não sabe como continua tudo isso. A primeira pergunta, qual que vai acontecer com os membros do Exército Wagner? O Putin disse que eles seriam colocados no Exército. Vale lembrar que esses membros do Exército Wagner, eles são sobretudo prisioneiros, tá? São, vamos dizer assim, gente, ou vou dar a palavra, marginais que estão aí. Então, eles seriam colocados no Exército Russo. Com a ida do Precocin à Bielorrússia, e do seu exército, vamos dizer assim, não sabe-se se vai haver uma outra linha de batalha saindo da Bielorrússia. Lembrando que a distância entre Minsk, a capital da Bielorrússia, e Kiev é de aproximadamente 500 quilômetros. Alguns especialistas dizem que isso potencialmente pode vir a acontecer. Também não sabe o que vai acontecer com o Precocin mesmo, tá? Ele demorou quase 2 dias para se pronunciar, e o governo diz apenas que ele está aí e ponto final. Outra pergunta também está relacionada à própria Ucrânia. Será que a Ucrânia vai conseguir se aproveitar dessa fraqueza da Rússia? Será que eles nisso conseguem reconquistar os seus territórios? Isso aí são perguntas. Como é que fica ou se o exército Wagner vai continuar ou não atuando na Ucrânia. De acordo com analistas, eles vão continuar na África. Inclusive na África, eles estão ali monitorando minas de diamantes, minas de ouro e fazendo praticamente um serviço sujo, já que não tem nenhum tipo de controle. Bom, deixa eu tirar aqui meu óculos e vamos aqui fazer mais ou menos as conclusões finais. A primeira delas é que o Putin não tem o poder, né, como imaginava-se até esse momento. Não se sabe exatamente quais os oligarcas russos estão com ele ou não, levando em conta que muitos desses oligarcas russos são ex-agentes da KGB, como o próprio Putin. Eu aproveitei esses dias para escutar, sobretudo, os dissidentes russos, para ver como eles avaliam a coisa. E eles, de modo geral, foram bastante, vamos dizer assim, todos tiraram a mesma conclusão, que a sociedade russa está passando por um processo de transformação profundo, um movimento ultranacionalista, preocupante esses
manifestações dos russos em função a esse exército de mercenários, porque eles não têm absolutamente nada a ver com o Estado. E uma outra grande preocupação aqui na Europa, ou até mesmo do Ocidente, é o que acontece com as ogivas nucleares. A Rússia é que tem maior número de ogivas nucleares e há uma preocupação que essas ogivas nucleares caiam nas mãos de mercenários e a gente não sabe efetivamente o que pode acontecer. Bom, com essa situação de instabilidade na Rússia, não há a mínima ideia de como a guerra na Ucrânia vai continuar, quanto tempo dura ou quanto tempo não vai durar, a gente não tem a mínima ideia. E claro que a gente vai estar aqui no Vida Europa acompanhando esse assunto. Lembrando mais uma vez, se vocês curtem histórias cotidianas Brasil Europa, não deixe de se inscrever no canal. Se você tem uma sugestão de pauta, escreve aí embaixo. E claro, não deixe de seguir, compartilhar e eu vejo vocês no próximo vídeo, que será muito em breve. Muito obrigada pela atenção de vocês.